Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 28 de maio de 2012. Daqui a pouco, um evento em comemoração ao Dia Mundial da Redução de Mortalidade Materna. As consequências da alta do dólar. A mudança fortalece alguns setores da economia, mas esse aumento pode significar também prejuízos para outros. Tudo sobre o evento de abertura do Centro Cultural da UF e o show do cantor Milton Nascimento. O curso de tradução realiza um workshop sobre o processo de dublagem brasileira. E as notícias do esporte com Luiz Alberto Tomé. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Acontece hoje, daqui a pouquinho, um evento em comemoração ao Dia Mundial da Redução de Mortalidade Materna. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Maria Clara Barros. O evento é voltado para médicos e enfermeiros e acontece logo mais às 7 da noite. Quem vai dar mais informações sobre este assunto é uma das organizadoras, doutora Maria Célia dos Santos. Doutora, qual o objetivo desse evento? O objetivo é demonstrar o panorama da mortalidade materna no Brasil e em Minas Gerais, as estratégias para a redução da morte materna, aspectos jurídicos e ainda a Rede Mãe Uberlândia. Então são médicos e enfermeiros que vão participar? São médicos e enfermeiros. O evento ocorre hoje à noite no Anfiteatro Cícero Diniz, às 19 horas. Qual a importância de se discutir esse assunto hoje? A importância é que hoje é o Dia Mundial da Redução da Morte Materna no mundo e nós sabemos que a redução da morte materna é um dos 5 objetivos, dentre os 8 objetivos do milênio, esse é um dos objetivos, reduzir a mortalidade materna em 75%, uma vez que a morte materna, em 90% dos casos, ela é evitável e 99% ocorre nos países subdesenvolvidos. Ok, doutora, muito obrigada pelas informações. É com você, Kelson. Obrigado, Maria Clara. E acontece amanhã o evento de abertura do Centro Cultural da UF. A discussão e o show do cantor Milton Nascimento, que seria no Center Convention, foram transferidos para o Castelli Master. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Lídia Meireles, que é uma das organizadoras deste grande evento, que estará marcado na história da UF, né, Lídia? Porque é uma discussão muito importante essa, né? Eu penso que a universidade protagoniza uma iniciativa memorável, né? Importantíssima. E a expectativa, inclusive, é que esse centro cultural, como equipamento de cultura, ele passe a integrar e a fortalecer Uberlândia como um polo cultural da região, né? Então, acho que a inserção desse centro, com toda a complexidade que ele vai contemplar, com certeza vai abarcar esse papel, né? Vai assumir esse papel. E é extremamente importante, e mais importante do que isso, é a participação da comunidade. Quer dizer, é um formato de audiência pública. É sempre bom enfatizar que o show do Milton é super legal, super importante, e todos os problemas que nós tivemos e a grande demanda de convites demonstram mais uma vez a escassez de espaço para a cultura em Uberlândia. Pois é, nós na semana passada, inclusive, estava até comentando antes de a gente começar a entrevista com você, que na semana passada, na hora da nossa entrevista sobre esse mesmo assunto, os ingressos já tinham se esgotado em 2 horas, né? 2 horas praticamente já não tinha mais nada. Então, o grupo que discute o centro, né, já há 3 meses, que é um grupo da universidade, preocupado com isso, reverteu a situação e ainda em tempo nós conseguimos transferir para o Castelli Master, né? É importante dizer que as pessoas cheguem, né, se encaminhem para lá com uma certa antecedência, porque realmente esse transtorno ele pode acontecer do trânsito, enfim. Agora, é importante as pessoas terem essa informação, que para nós é imprescindível que essa audiência aconteça, não só, evidentemente, pelas razões jurídicas, né, por conta da lei de responsabilidade fiscal, que determina que recursos públicos de uma determinada ordem sejam precedidos, né, de uma audiência pública, então isso é importante destacar, mas que as pessoas tenham isso como compromisso de nos ajudar, né, a consolidar esse projeto. De opinar, de discutir, debater. De dar opinião, de deixar lá registrado, né, a sua participação de alguma forma, enfim, conduzindo um pouco esse protagonismo e nos ajudando, né, nessa questão. Como é que vai ser a programação? Vale lembrar, né, aliás, eu vou
te perguntar para você lembrar a comunidade que não é só para assistir o show. O show é importante, como você disse. Sim. Mas as pessoas que forem na audiência, no show, não vão lá só para assistir o show. Tem que participar também das discussões, não é isso? Porque às vezes muita gente fala assim, vou lá pegar o ingresso para ir no show. E na verdade não é bem esse o intuito, e é até bom que as pessoas saibam que vai ter uma tolerância aí de uns 40 minutos a partir das 19 horas. Então as pessoas só vão poder entrar até 19h40. Depois disso vai ficar mais complicado. Então, assim, o show, ele valoriza a audiência, ele dá o corolário, né, dessa audiência do evento, mas, na verdade, o foco nosso é a audiência pública. O show seria um complemento muito bom, né? Muitíssimo bom. Eu acho que ninguém melhor do que Milton, com toda a sua mineridade aí, para nos ajudar, né? Eu acho que vai ser realmente memorável. Lídia, só para a gente terminar, eu gostaria de saber o seguinte, como vocês transferiram, a princípio tinham 2.000 convites, né, que seria no Center Convention, mas agora já que vocês transferiram para um lugar mais amplo, como é que está essa história dos convites? São quantos lugares ainda disponíveis? Dá tempo de trocar? Onde trocar? Fala aí pra gente. Não é nem trocar. Na verdade, permanecem os mesmos convites, só que com a transferência para um novo espaço, né? Vão ser distribuídos cerca de mais 2.000 convites, né? Estão sendo, inclusive, próxima à biblioteca do Campus Santa Mônica, próxima à biblioteca do Campus Umuarama, e as pessoas que ainda tiverem interesse podem se dirigir para esses locais. Agora, é importante dizer que a capacidade é 5.000 pessoas, quer dizer, então são questões de segurança, questões relativas à própria organização do evento, não vai permitir uma hiperlotação acima desses limites, dessas restrições. Tá certo. Lídia, obrigado. Tomara que amanhã seja um grande dia para a Universidade, para a cultura de Uberlândia. Vai ser com certeza. Muito obrigado. Obrigada a você. Confira agora a previsão do tempo para amanhã. Em Minas Gerais, uma frente fria deixa o tempo instável. No Triângulo Mineiro, o clima deve ficar parcialmente nublado e com a ocorrência de chuvas. Em Uberlândia, temperaturas baixas, com chuva a qualquer momento do dia. A mínima prevista, 16 graus e a máxima de 27 graus. Veja agora como fica o tempo nesta terça-feira em outras regiões. Terça-feira ensolarada em Araguari, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 13 e 26 graus. Em Monte Carmelo, tempo parcialmente nublado. Não há possibilidade de chuva, mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Indianópolis, sol com aumento de nuvens no período da tarde. A mínima é de 15 e máxima de 27 graus. A terça-feira em Araxá amanhece nublada. Não deve chover. Mínima de 14 e máxima de 28 graus. E depois do intervalo, as consequências na alta do dólar. Entenda os efeitos destas mudanças na economia. A gente volta já. Dizem que em 2050, 80% da energia do planeta vai ser renovável. As roupas não sujarão mais, os carros serão todos elétricos, cachorros não terão mais pulgas, você não poderá andar. Será uma frase sem sentido. Ah, e a ano de Copa? O futuro promete. Eu quero comer bem, me exercitar, ter saúde. Eu quero chegar bem lá. Devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta.
Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho. Um ex-detento tem duas opções: ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso. Você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. Oportunidade para estudantes que buscam formação no programa de pós-graduação em Física. A partir do dia 30 deste mês, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de ingresso para os cursos de mestrado e doutorado no Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia. Podem participar pessoas que já concluíram o curso de Física ou de áreas afins, como engenharias, matemática, química e biologia. Os interessados devem realizar as inscrições até o dia 15 de junho na Secretaria da Pós-Graduação, Bloco 1X, no campus Santa Mônica. O curso de tradução da UFO realizou um workshop sobre o processo da dublagem brasileira. Cerca de 30 alunos participaram. Ampliar os horizontes e conhecer melhor a prática da profissão. Esse foi o objetivo do workshop realizado pelo curso de tradução da UFO. O evento contou com a presença de profissionais renomados, como a dubladora e professora da PUC do Rio de Janeiro, Dilma Machado. Eu fico até feliz que aqui a UFO está oferecendo, né, pelo menos essa ideia, né, da tradução para a dublagem para os alunos, mas é uma coisa muito superficial. Então esse workshop eu só quero dar um pouquinho mais, de amplificar um pouquinho essa ideia de tradução para dublagem, de como funciona, não o estúdio, mas por trás do estúdio, né? O que é traduzir para dublagem, como que é adaptar o texto ou não adaptar, né? Toda essa coisa do sincronismo labial, que é muito importante. Enfim, eu vou dar uma ideia geral nesse workshop para os alunos se ambientarem mais com a tradução, não com a dublagem em si. Segundo a coordenação do curso, a oportunidade é importante para que os alunos tenham uma noção de como funciona o mercado de trabalho dentro e fora do país, além de poderem saber mais sobre a história da dublagem e das diferentes mídias atuais. É uma forma de o aluno perceber em que ramos ele vai poder atuar, de que maneira esse profissional, né, desenvolve o seu trabalho, quais são os desafios que o mercado oferece, que eu acho que isso é importante também para a formação do aluno, né? E fora que é uma oportunidade de ter uma pessoa convidada com muita experiência, que vai trazer muitas informações, não só para os alunos, mas para nós, professores também, né? O interesse é mostrar para os alunos que é preciso que ele conheça a língua, o inglês, o português muito bem, tem essa habilidade, né, esse trato, esse trânsito, né, na língua, mas também conheça algumas características artísticas, a questão da recepção do material para as outras culturas, né, como traduzir expressões que são muito típicas naquela língua, né, e como fazer para que esse material seja esteticamente bem recebido. Nas últimas semanas, o dólar não para de subir. Por um lado, isso fortalece alguns setores da economia brasileira, mas por outro, esse aumento pode significar prejuízos, como é o caso, por exemplo, das agências de viagens. Para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o economista Fábio Machado. Fábio, obrigado pela presença. Obrigado. Sempre tem uma discussão, um debate, uma polêmica nessa questão do dólar alto e dólar baixo. Para uns é bom, para outros ruim. Sim. Nesse momento que o dólar não para de subir, para quem está sendo legal essa história? Na verdade, nos últimos anos, nos últimos meses aí, acredito que 1 ano e meio, o dólar tem passado aí uma desvalorização. Na verdade, a nossa moeda, o real, tem se valorizado em relação a outras moedas. Até pelo fato do Brasil ser um lugar hoje considerado um pouco mais seguro para atrair investimentos, então isso tudo tem feito com que nossa moeda se valorize em relação ao dólar. E isso prejudicou bastante as nossas exportações. A nossa indústria passou por alguma dificuldade nos últimos meses, nos últimos anos, devido a essa valorização do real. Hoje, na verdade, a gente tem um momento da economia de crise na Europa, onde o dólar se fortalece um pouco mais, pois os investidores eles vão atrás de ativos mais seguros, vamos chamar assim. Então o dólar é uma moeda muito mais segura que de outros países que ainda não são desenvolvidos, como os Estados Unidos.
E aí, nesse momento, o dólar tem uma alta aqui na economia brasileira. Pois é, isso é bom para a indústria, como você disse, né? Consequentemente, pode gerar mais emprego, enfim, uma série de fatores encadeados com esse aumento do dólar. E o lado que fica ruim nessa história? Como eu citei agora há pouco, agências de viagens, o que mais que acontece que dá um prejuízo para alguns setores? Na verdade, a gente está acostumado sempre na economia brasileira com o consumidor pagando a conta no final. E aí, nesse momento, realmente, produtos importados, viagens internacionais, isso se torna um pouco mais caro. Tudo que é importado, ele fica um pouco mais caro. A nossa importação fica mais cara. Isso fortalece a indústria brasileira no sentido de exportar. O Brasil é um país exportador de commodities, então isso faz com que a indústria nossa se fortaleça um pouco e pode, como você falou, gerar emprego ao longo dos meses se essa alta continuar ou se o dólar se mantiver num patamar interessante para a indústria. Agora, produto importado, por exemplo, o consumidor já fica meio inviável. Tem alguns setores das indústrias que também podem passar por alguns problemas, como, por exemplo, setores que importam máquinas. Nós temos alguns setores na economia que não existem máquinas similares nacionais. Então, ele tem que importar máquina e essa máquina também fica mais cara. Mas a principal consequência, o principal fator aí é para o consumidor, que realmente as pessoas que consomem produtos importados e que realizam ou realizaram viagens internacionais nos últimos meses, isso passa a ser um pouco mais caro. Na sua opinião, como economista, né, você que entende muito mais que eu, existe um meio termo? Dá para se chegar a um valor em que a moeda brasileira fica, a moeda internacional, dólar no caso, fica bom tanto para as indústrias quanto para o consumidor? Existe um jeito de o governo entrar nisso, diminuindo impostos dos produtos nacionais para valorizar o produto? Enfim, existe uma fórmula para se acertar nisso? A desoneração da economia passa por vários sentidos, inclusive na questão tributária. Isso seria um outro assunto bem mais complexo. Mas em relação a um ponto ideal, é uma discussão que nunca vai se chegar a uma conclusão. A indústria brasileira, a gente sabe que hoje, pelo fato do nosso país ser um país exportador de commodities, ele precisa de ter um dólar um pouco mais alto, como vem acontecendo agora. Porém, para o consumidor isso se torna um pouco complicado. Mas o mais complicado de tudo são as variações. Quando a gente tem uma oscilação muito grande entre uma semana e outra, isso complica tanto para a indústria quanto para o consumidor. Tá certo. Fábio, obrigado pelas explicações, boas explicações, mas infelizmente nosso tempo acabou. Volte mais vezes para falar, para dar essa economia mais fácil para a gente. Muito obrigado. E daqui a pouco tem MMA e os resultados do Brasileirão no nosso TVU Esportes com Luiz Alberto Tomé. A gente volta em instantes. Quase 2.000 impressões por mês. Esse é o volume de material produzido pela divisão gráfica da UFO, que é responsável por quase todas as publicações da instituição, como livros, periódicos, cartões e folders. Para isso, uma equipe atua durante todo o ano no setor, buscando cada vez mais desempenhar um trabalho com qualidade, compromisso e bom gosto. Quando eu percebi, ela já estava lá. Meus movimentos ficaram mais lentos, comecei a tremer. Procurei um médico e ele diagnosticou. O Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos. Pode causar tremores, lentidão e rigidez. É muito importante receber o diagnóstico precoce. Existe tratamento e você pode continuar a fazer as coisas que mais gosta. Procure um médico. Viva bem com Parkinson. Você sabia que as universidades federais estão passando por um amplo processo de modernização e ampliação? É o que aconteceu com esta instituição aqui, em São Paulo. Tudo está sendo feito para ampliar o acesso e a permanência dos estudantes no ensino superior. Com o Reúne, o governo federal dobrou o número de vagas nas universidades federais. Agora, são mais de 200 mil vagas. Quase 100% das universidades federais aderiram e o Reúne realmente veio muito nesse contexto de poder abrir uma universidade pública para o maior número de brasileiros. Viu aí? A educação brasileira está melhorando em todos os níveis, da creche à pós-graduação. Melhoria da qualidade da educação, é disso que o Brasil precisa. É isso que o Brasil está fazendo. E com a sua participação, pode fazer muito mais. Informe-se no portal do MEC. Ministério da Educação, Governo Federal.
A UFO decidiu que vai utilizar a nota do Enem Sisu como critério de seleção de candidatos para os processos seletivos. O próximo será em janeiro de 2013. O número de vagas ainda não foi decidido, mas a seleção do Enem já começou e os interessados devem se inscrever a partir de hoje exclusivamente pela internet no site www.sistemasenem2.inep.gov.br/inscrição sem cedilha e sem acento. O prazo vai até 15 de junho. E hoje é segunda-feira, dia de esportes aqui na TV Universitária, artes marciais mistas, mais conhecidas como MMA, e todos os detalhes do Brasileirão. Quem traz pra gente, Luiz Alberto Tomé. Atlético Mineiro continua invicto, Tomé, nesse início do Brasileirão? 100% de aproveitamento. Ontem uma importantíssima vitória frente ao atual campeão brasileiro, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Jogo assistido por 14.740 torcedores no moderno estádio Independência. O Atlético conseguiu a marcação do seu gol no segundo tempo. Vamos mostrar esse tento assinalado pelo Danilinho. Uma bola enfiada pelo Hever, zagueiro, que proporcionou uma assistência magnífica, e o Danilinho, de cabeça, de costas, acabou marcando o único gol do jogo. Corinthians 0, Atlético Mineiro 1, portanto, Galo das Alterosas com 100% de aproveitamento, um início de campeonato magnífico do Clube Atlético Mineiro. A rodada deste final de semana teve os seguintes resultados. No sábado, o Flamengo empatou com o Internacional por 3-3. O Flamengo chegou a fazer 3-1, mas cedeu o empate ao Internacional. A Portuguesa foi derrotada em casa pelo Vasco da Gama, 1-0. O Atlético Goianiense empatou com a Ponte Preta no Serra Dourada, 1-1. E à noite, 21 horas, melhor horário da semana, sábado, 21 horas, um jogo xoxo. Náutico 0, Cruzeiro 0. Pouquíssimas oportunidades de gol, mas o Náutico obrigou o Fábio a grandes defesas. Fábio, sem dúvida nenhuma, grande destaque do Cruzeiro nessa partida. Ontem, domingo, Santos com time misto 0, Sport 0. O São Paulo derrotou o Bahia por 1-0. O Atlético Mineiro, vimos o gol do Danilinho, derrotou o Corinthians por 1-0. O Curitiba perdeu em casa para o Botafogo, que é o líder do campeonato, por 3-2. O Fluminense, o glorioso Fluminense, empatou no Engenhão por 2-2 com o Figueirense. E o Grêmio, no outro joguinho xoxo, jogo do gato contra o rato. O Grêmio, o gato, Palmeiras, o rato. O Grêmio venceu o Palmeiras por 1-0. A classificação do Campeonato Brasileiro, depois de 2 rodadas, é a seguinte. Em primeiro, o Botafogo com 6, segundo, o Vasco também com 6, o Atlético Mineiro 6 pontos, o quarto é o Internacional com 4, em seguida vem Figueirense e Fluminense também com 4 pontos, sétimo colocado o Grêmio de Futebol Porto Alegrense 3, o São Paulo também tem 3, o Flamengo, seu Flamengo, Kelson, 2 pontos ganhos, empatado aí com o Atlético Goianiense, que também tem 2, o mesmo tem Sport, Cruzeiro e Santos. Em 14º aparece o Palmeiras com 1 ponto, a Portuguesa é a 15ª com 1 ponto, o Náutico é o 16º com 1 ponto e agora a zona de rebaixamento. Ponte Preta de Campinas, Bahia com 1, Ponte Preta é a 17ª, o 18º é o Bahia, o Corinthians, atual campeão brasileiro, não venceu nenhuma, tem 0, e o Coritiba tem 0, lanterninha após 2 rodadas. Coritiba, a única equipe que perdeu em casa nesta segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E agora vamos... Tem MMA também, vamos à luta. Não é só de futebol. Vamos à luta. MMA é o esporte do momento. Nós temos alguns brasileiros de destaque nesse esporte. O Anderson Silva, o mais badalado de todos, ele aparece em vários comerciais nas emissoras de rádio, TV, principalmente nas emissoras de TV. O Júnior Cigano conquistou um título no sábado, transmissão pela TV Globo, a toda poderosa TV Globo. José Aldo é outro grande nome do MMA, que
É uma sigla que quer dizer artes marciais mistas. O esporte virou uma febre no mundo todo. E aqui em Uberlândia nós temos também alguns praticantes. A TV Universitária foi conferir a realidade desses praticantes aqui na cidade. Tatame que inicia a luta. Força, determinação e habilidade são essenciais para o MMA. Traduzindo, artes marciais mistas. Marcelo começou a praticar há 4 meses. Gosto muito, né? É um esporte, para mim, muito saudável. Movimenta bastante, né? Consegue ter um físico legal. O MMA é um conjunto de modalidades. Este professor já conquistou vários títulos. Ele considera que o judô é uma base importante para quem pratica o esporte. No judô, até os 16 anos eu lutei, viajando, lutando. Fui 12 vezes campeão mineiro, 2 vezes campeão brasileiro. Depois passei para o jiu-jitsu, ganhei brasileiro também no jiu-jitsu e agora estou no MMA. Há quase 2 meses, esse espaço foi inaugurado e já possui cerca de 300 alunos praticantes do esporte que a cada dia ganha mais adeptos por todo o Brasil. A autoestima melhora, coordenação motora, começa a ter mais disposição para trabalhar fora na tua empresa, seja qual for o teu serviço. A gente tem aluno aqui que é médico, como criança, como senhora de idade. Então ela veio para uma arte marcial muito confiante, aumenta a tua autoconfiança. Por causa dos golpes de força, alguns atletas acabam se ferindo. E a impressão é que a modalidade esportiva seja violenta. O professor explica que é preciso ter consciência e respeito. Até andar de bicicleta hoje em dia se torna violento. Então tens que saber, associar a pessoa ao esporte. Então tem que ensinar que não pode brigar na rua, que não pode participar de violência. Tem que ter a verdadeira consciência de que isso aqui é para o benefício. Se uma pessoa errada aprender, automaticamente vai prejudicar alguém na rua que um leigo, por exemplo, não sabe lutar. Não é só de força que vive o lutador. A alimentação é fundamental para um bom resultado no tatame. A alimentação tem que ser bem balanceada, tem que haver uma suplementação também, né? Porque exige muito, a pessoa acaba o treino, tá bem cansado, bem debilitado, e aí tem que recuperar, né? Dormir bem, não usar drogas, não beber, isso aí tudo vai degradar o corpo e não vai aguentar. Dá para arriscar uma lutazinha de MMA, Kelso Fernandes? Eu pensei até, ao invés de apresentar jornal, vou começar a praticar MMA. O que você acha, Tomé? Boa ideia, boa Será ideia. que eu dou conta? Boa ideia. Esses os principais destaques do esporte nesta segunda-feira. Um abraço e até quinta. Você tá rindo de mim, você vai ver. Tá certo, o nosso TV O Esportes fica por aqui, o nosso TV O Notícias também fica por aqui. Mas amanhã, às 6h30 da noite, tem mais notícias, mais informações com qualidade para você. E é claro que toda a nossa equipe espera com muita ansiedade pela sua audiência. Uma boa noite a todos, a gente se vê amanhã.